Estamos de volta! Que maravilha, gente. Eu tô com saudade de vocês, sabia? Saudade dos nossos papos. Faz tempo. É, a gente, desde acho que do último episódio que a gente não senta e não conversa, né? Sim. Não só podcast, Sim. mas vida mesmo, né? E tava começando a ficar natural. Aí agora que a gente retornou, meu, bateu um nervosismo do nada. Verdade. Agora parece que tem que reaprender um pouquinho. Exatamente. Não tem problema não, a gente tem alguns meses aí pra ficar reaprendendo, tá tudo certo. Então, e vocês como estão? Como foi essa final de 2021? Aliás, vamos começar do começo, né? Como foi 2021 para vocês? E depois a gente fala um pouquinho de planos e 2022, o que a gente está pensando em fazer. Continuamos ou não continuamos em Nova York, eis a Sim. questão. Então, mas gostaria de saber, assim, de vocês, como que foi 2021, um balanço, assim, de Nossa, 2021. já estamos no final de janeiro. E agora que a gente vai falar de De 2021, mas a gente tá voltando. E a gente vai começar agora já... A gente tá gravando no final de janeiro, mas o primeiro episódio começa em fevereiro, né? Então... É verdade. É. Verdade. É Brasil, né? O certo seria depois do carnaval. Ai, gente, meu ano só começa depois do A gente tá carnaval, não sei de adiantada. A vocês. gente tá adiantada. A gente tá adiantada. Janeiro foi só um treinamento. Eu só começo o ano em fevereiro. Exato. Quem dera, né? O pior é que Praia. agora o carnaval foi adiado, né? Pra março. Não sei por que eu tô falando Sério? isso. Enfim, pra março não, abril. Pra abril. Meu Deus. No Rio Rio foi e São por Paulo, isso. eles fizeram até um acordo entre eles. Uau. Enfim. Foi por isso que eu vi alguns posts, né, na rede social falando que é desrespeitoso, porque é muito trabalho envolvido, Sim, coisas assim. foi Que teriam adiada. Mas também temos que pensar em saúde. Enfim, eu não li, não aprofundei para Eu também, saber eu se foi sei por que o conta de carnaval foi Covid ou adiado, não. mas eu não entendi se foi a escolas de samba ou se foi Duvido. Se foi a liga ou se foi... se foi o geral, governo. carnaval. Entendi. Enfim, É. falando sobre um balanço de 2021. Vamos lá, como foi seu 2021, Ruth? Eu vou começar falando. Deixa eu pensar, meu 2021. Foi um ano, eu sei que 2021, pelo que eu ouvi, assim, muitas pessoas comentaram que foi um ano muito difícil. Porque foi um ano onde a pandemia ainda estava aí, né? A gente já estava lidando com ela. Estava, não, está. A gente Pandemia que continua- nunca passa. que nunca passa, a gente continua lidando com ela. 2021, pra mim, não foi tão tenso quanto 2020. Eu vou ser bem... Eu não sei. Fazendo um balanço, pode soar até desrespeitoso pra muitas pessoas. Mas pra Fala mim... sobre isso também. Uhum. Mas pra mim, 2021 foi um ano gostoso, eu diria. Teve conquistas, eu fui pro Brasil, eu consegui trabalhar próxima da minha família, cercada da minha família, sabe? Coisas que eu já tenho, eu tô aqui há 6 anos. Então eu já estou há 6 anos sem ter esse calor familiar, então foi bom por isso. Deixa eu ver, também fui promovida no meu antigo trabalho, que não sei se eu tinha comentado, que eu até então... Enfim, Sim. consegui uma promoçãozinha no meu antigo trabalho em 2021, no começo de 2021. E então é por isso que eu diria que foi bom. Fiz algumas viagens no final do ano também. Então eu acho que é isso. Eu diria. Foi um 2021 bom. Foi bom, foi bom. E agora eu vou voltar a trabalhar agora em 2022. Eu vou voltar para o escritório na semana que vem. Ai, que delícia. Ai, que legal, Ruth! Tava com saudade. Nossa, eu tava morrendo de saudade. Uau! E eu vi o pessoal comentando a respeito disso, que é algo que a gente também já comentou no nosso podcast. Que 2020, que tipo assim, o fato de trabalhar de casa, você se livrava das microagressões. Sim, Geral. sim. Então isso tem me perturbado muito, que agora eu vou retornar lá. O trânsito. Mas o trânsito, ainda pra mim, ainda vai. Ainda vai. É. Flui, né? Flui. Uma hora vai. Agora o que eu penso é tipo assim, por exemplo, enquanto eu estava de casa, eu consigo usar meu cabelo da forma que eu queria. Sabe, eu até coloquei, igual eu falei pra você, eu até coloquei aqueles dreads, que eles falam, Sim. chamam de dreads. É, que eles chamam de falso. É. Agora, pensando em voltar pro trabalho, já não me sinto confortável em utilizar esse tipo de coisa, sabe? Verdade. Pra evitar, sabe? Porque é um ambiente corporativo, sei lá. Então eu vou ter que me prender, eu já me vejo me prendendo
para ter que ajustar novamente ao ambiente corporativo. Eu tive a mesma sensação quando eu comecei de novo na escola em 2022. Não tinha nem vacina, né? Tipo, eu sou a veterana dos essenciais da pandemia, né, gente? Porque acontece tanta coisa em tão curto período de tempo, né? Sem querer interromper, mas só para afirmar que eu também senti Sentiu assim. isso. É complicado. Pra Ruth, a Ruth já veio me falando de voltar pro escritório já há algum tempo, Já tem um que tempo. Não é, que O não ano é passado ok. eu fui alguns dias, o que tava ok, né? Mas agora eu vou ter que ir full time mesmo, tipo, período E integral. começa agora em fevereiro. Começa agora, dia 1º de fevereiro. Ah, meu Deus. Boa sorte. Vou É tudo que eu precisar. posso te falar. E é exatamente isso que eu tô pensando. Eu falei, gente, lá vai eu novamente vestir a roupa, a máscara branca, né? A Que é armadura. a armadura, tipo, branca, pra ser aceita nos ambientes. Porque enquanto eu estava de casa, eu poderia ser a Ruth preta. Ai, Agora eu vou ter que meio que me ajustar ali, sabe? Enfim. Mas o legal, daqui a pouco eu falo do meu ano, mas eu acho que o legal é que o mundo mudou um pouco também, Você né? acha? Que a Eu cabeça das acho. pessoas- Ai, não sei. Eu acho que pelo menos a gente está mais aberto a... Algumas pessoas. Eu penso que algumas pessoas estão. Agora, mas você, por exemplo, você tá no setor do banco. é isso Banco, que eu ia né? falar. Banco é uma corporativo coisa é que eu muito acho nada, né? tradicional. É muito tradicional. difícil aceitar a trança e locks Sim. e qualquer outra. Sim. Eu acho Sim, bem difícil. mas é assim. exatamente pensando nisso, porque primeiro que eu não vejo mulheres, só um exemplo, a gente já falou de cabelo também, mas vou trazer pra cá. Eu não vejo mulheres de cabelo natural no No banco. banco. Mas não tem vejo. pretas. Vejo pretas. Sim. Mas Tem elas pretas. usam... Eu vejo mais pretas do que eu via, do que eu enxergava no Brasil, muito mais. Mas até em atendimento, né? Quando você vai no atendimento do banco, você Sim. vê bastante, né, mulheres Pretas. homens pretos também, mas todos com os homens Aquele principalmente padrão. com aquele Um padrão. padrão quase branco, né, para ser aceito. Pra ser E a aceito. mulher com certeza de cabelo liso, maquiagem quase nula, que é aquela coisa inteira marrom, assim. Sim, Você tem que ficar sim. como se não tivesse uma cara, né? Exatamente, Inteira, exatamente. Você batom não pode marrom, vir de sombra marrom, tudo marrom, assim, porque é para não ter um traço, né, para destacar. Você não pode vir com um casaco laranja igual aquele que eu De trouxe. jeito algum. Você não de enxerga. jeito Dentro de um algum. banco, você não enxerga essas coisas. É. Enfim, foi pensando nessas agressõezinhas diárias que eu vou ter que lidar novamente agora em 2022. Se preparar. Boa sorte, porque Mas foi por isso que eu comecei a empreender. é uma boa. Em 2021. Mas eu tô focada nisso também. Eu tô pensando nisso também. Acho que Começar a empreender já mais. começar a empreender mais. mais. Ou então procurar também algo mais, sabe? Que é uma coisa que a gente pode trazer também, assim, eu acho que para esses próximos episódios, assim, dessa temporada. Essa questão não só do empreendedorismo, mas Sim. da possibilidade de você sair desses meios agressivos aqui nos Estados Sim. Unidos. Eu não sei como É a gente está no verdade. Brasil no momento, mas é uma coisa que dá para a gente conversar, procurar conversar com alguém que está no Brasil para entender como está por lá. Mas Nova York eu tenho visto que está bem disponível, que não está bem disponível, mas que a gente tem um pouco mais de acessibilidade para começar sair o desses próprio meios que são agressivos e começar o seu próprio Eu negócio, concordo. ou para trabalhar em outras áreas, enfim. Eu acho que Nova York tá propício a isso, Eu nem sei principalmente se esse Nova York, ano. eu acho que os Estados Unidos, no geral. Eu acho que é um não me movimento nacional, na verdade. Essa exato. coisa do empreendedorismo preto. Isso é Mulheres pretas, tipo, em massa, estão falando Sim, dane-se Isso vocês. sim. Porque a gente está conseguindo ver, prestar atenção nos nossos talentos e conseguir mais acesso à informação através de YouTube, Sim. através de Google University e afins. E é a mesma coisa que está acontecendo no mundo da música, né? Que as grandes jogadoras não estão sendo tão relevantes. Dá para você criar a sua própria gravadora e lançar a sua música. Dá para você criar o seu próprio empreendimento e fazer o seu produto ou, né, achar um produto lá na China que você nem precisa tocar nele e vender num site que você criou ou pede para alguém criar por alguns tostões. Não é nada exorbitante, pelo menos aqui nos Estados eu acho, Unidos. e isso nem é tão. Isso não é novidade, né? Isso sempre foi possível. Eu acho que o que tá diferente agora é realmente as pessoas pensarem em empreender. O pensamento tá mais de vou
ter o meu negócio, eu vou fazer alguma coisa diferente, do que vou para o mundo corporativo porque é mais seguro, porque eu tenho plano de saúde, porque tem XYZ, sabe? Assim, XYZ. Eu acho que também existe uma procura por eu quero ser quem eu sou. Tipo, eu não consigo acordar esse horário, meu horário é este. Exatamente. Eu não consigo ter alguém falando o que vestir, a roupa que eu, sabe? Tem uma procura por uma certa, não sei se seria liberdade de... Uma holisticidade, né? Uma saúde holística, assim. Eu acho que as pessoas estão pensando mais no seu bem-estar do que... No seu bem-estar no geral, um bem-estar mental, bem-estar financeiro, sabe? No geral. Do que servir aquela caixinha da empresa, né? Sim. Que é ir pro escritório, não poder ir com cabelo natural, ir de trança e o que for, não poder usar maquiagem, que é loucura pra mim. Mas eu acho que é isso que tá mais propício pro momento, né? Eu concordo. Mas antes da gente ir mais pra fundo, vamos falar de como foi o nosso 2021. Queria saber como foi seu 2021, dona Isa. Nossa, meu 2021 foi totalmente sobre isso, na verdade. Pensando aqui no balanço geral, né? Eu comecei 2021 saindo do meu emprego de período integral numa escola em Manhattan, em fevereiro. Dia 12 de janeiro eu pedi as contas, fiquei até fevereiro, saí. E pensei, vou empreender com a minha mãe. Aquele primeiro empreendimento não deu certo. Tipo, tava tendo clientes bombando e tal. Só foi eu pedir demissão, a gente não teve mais nenhum cliente. Uau! Gente, mas não é possível. Será que eu tô tão fora de sintonia com o universo assim? Tipo, eu pensei que agora era a hora, né? No começo do ano. E fui aprendendo um monte de coisas, fui me frustrando a beça, fui falhando, fui vendo quem que estava ali do meu lado, vendo o que eu podia fazer de fato, o que é o meu talento. E terminei o ano, né? Terminamos o ano ganhando um prêmio. É verdade. Tipo, obrigada a todos. Vamos falar disso. Nossa, é verdade. Eu tinha esquecido. Sim, isso aconteceu. Ganhamos um prêmio, abri uma agência com a minha amiga Inês, que tá com cliente, tá ganhando cliente constantemente, e a gente tá conseguindo traçar um caminho real para outras pessoas que vêm, né, e nos veem e querem seguir essa mesma jornada. Então, 2021 foi assim, me lançar achando que eu sabia de todos os detalhes e vendo que não era nada do que eu achava, mas deu tudo certo. Isso é ótimo. Melhor do que eu imaginei, sabe? Sim. Então, foi isso, foi a jump, a leap of faith. Não sei como falar isso em português. A leap of faith. Nossa, eu acho que não tem nenhuma expressão que traduz assim, o mais próximo disso. Não sei. Não tô nem... Olha, gente... Uma jogada de fé. Acho que é isso, assim. É isso que dá a gente ficar tanto tempo sem gravar episódio. A gente vai esquecendo, assim, as expressões em português. E também as palavras, né? Porque criar palavras... Hoje eu criei umas 5 palavras, assim, que eu falei, Liz... Agora você mora com o americano. Agora piorou tudo. Agora eu fico criando em português e em inglês, assim, meu... Achando que tá bombando nos dois. Gente, acho que tá maravilhoso. Hoje eu falei alguma coisa... A palavra... Vou ter que abrir um parênteses aqui. A palavra conceitual, em inglês, conceptual, tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Aí hoje eu quis falar que a bolsa que eu ganhei era conceitual. Saiu uma coisa assim. Mas não faz... Não faz o menor sentido. Então, assim, tá difícil o negócio, Isso acontece entendeu? comigo às vezes também. Gente, é o dia inteiro. É prática. Nem tem vergonha mais. Agora nem teve. Tá tudo certo. Ai. Mas eu queria também falar um pouquinho do meu... O seu, vamos falar. Meu 21, assim, mas... Fala. Porque a Ruth falou uma coisa que é muito interessante. Pode até soar meio desrespeitoso para alguns dizer que seu 2021 foi bom. Sim. Eu tenho que pensar muito nisso, sabe? Porque eu não vou reclamar de uma coisa que eu não tenho para reclamar. Sim, também.
eu tive, né, eu perdi pessoas nesse ano de 2021, né, amigos próximos. Foi difícil pelo lado, quando o Covid estava em alta no Brasil, assim, foi muito difícil. Sim, muito difícil. Eu tive crises de pânico por estar longe da família, por estar com meio de Covid, sozinha sozinha em Nova York, né? Tem meus tios, na época ainda era meu noivo, agora marido, né? Mas, enfim, mesmo assim, não é seu pai e sua mãe, né, cara? Sim. Não é ali, você não tá em casa, né? E meus avós no Brasil, meus pais no Brasil. Isso, nossa, foi muito difícil para mim no começo de 2021, assim. Mas, e teve também coisas de trabalho que foram pesadas pra caramba. Atravessei, né, bem... Foi crise, foi bem difícil. Mas aí, nossa, eu nem consigo... Eu só tenho que agradecer, sabe? Porque se você olhar para as coisas boas Eu tenho que também. agradecer, porque meu ano virou de uma certa forma em tudo. Em tudo. Mas não foi assim, foi sorte. Não. Foram decisões que eu tomei, sabe? Eu realmente analisei coisas que eu precisava, como trabalho, como vida, como saúde. Minha família, eu tinha que entender e ser grata, porque eles estavam bem, eu estava sofrendo, Sim, mas é eles verdade. estavam bem, e me vendo sofrer, eles iam ficar piores, aliás, não iam ficar bem. Mas eu tive que realmente pontuar todas essas coisas. E aí eu comecei a entender que não, meu ano estava sendo muito bom. E que eu estava reclamando, eu estava nessa onda de reclamação, e que eu estava numa onda de tipo, não, as coisas não estão boas, as coisas não estão boas. Pra mim, eu não estou falando de mundo, eu não estou falando da vida das outras pessoas, e eu não quero jamais que as outras pessoas pensem que eu estou sendo desrespeitosa, como a Ruth falou. E por isso que, sabe, eu falei esse ponto, porque eu pensei muito, não, meu ano foi bom pra caramba, sabe? Minha família tá bem no Brasil, eu fiquei bem aqui. Melhores decisões que eu podia tomar em relação ao trabalho, eu tomei. Então, me deixou livre para criatividade de novo. Podcast bombando. Temos que falar disso, eu nem falei. Temos que falar disso. Isa falou muito bem. Ganhamos um prêmio no final do ano. A gente, com a primeira temporada, que seria a temporada piloto do podcast, a gente ganhou um prêmio internacional, um prêmio em Portugal, da Rede Conexão Mulheres, que a gente tem muito que agradecer. Quando a gente fala gente, Obrigada, é a mana. gente mesmo, porque é muita gente Exatamente. envolvida. Era o pessoal que compartilhava, o pessoal que comentava, Cara, o pessoal que votava. Sim. sabe, foi lindo ver, assim, quem votou, quem Sim. compartilhou, quem pediu voto, sabe? Exato. Sim. Quem falou, não, vamos lá. A gente teve 600 votos, sabe? Assim, tipo, nem eu sabia que tinha tantas conexões, assim, tanta coisa bacana acontecendo. E a gente acabou de começar. Então, assim, uma ideia que eu, sabe, tava lá no back, né? Tava lá bem, assim, bem lá atrás. Vamos fazer, não vamos fazer, vamos, não vamos. A gente fez e veio o prêmio e vem confirmações e... Nossa, eu realmente, assim... Eu quero dizer, o meu ano balanço foi bom. Eu não posso falar, não foi, porque eu tenho que estar de acordo com o que eu ouço, com o que eu vejo. O meu, eu tenho que só agradecer, cara. Eu tive um ano bom, também. assim, eu tive um bom balanço. Pessoalmente, trabalho, podcast, tudo, assim, não tem muito... Eu não tenho o que reclamar realmente, assim. E eu espero que 2022 continue, sabe? Nesse Nossa, ritmo, eu assim. pensei a mesma coisa. Eu falei, Nesse gente, não ritmo. diminui, não. Não para, Tá tão continua bom. que tá bom. Realmente. Não Sabe? Tá tão para, bom. assim. Continua, por favor. Exatamente. Vamos melhorar pro resto do mundo, por favor. Também. Porque tem Também, mó galera aqui, inclusive amigos que tiveram que voltar pro Brasil, por exemplo, por causa de Covid, né? Não tinham como se manter aqui. Sim. Teve, né, galera que eu sei que perdeu casa. Teve gente que ficou sem comida. Sem porque- emprego, teve muita sem gente trabalho. que perdeu o emprego. Exatamente. Muita. Então, assim, isso só do nosso meinho, né? A gente nem sabe do resto, né? Mas só do nosso meinho, assim, eu sei que teve gente que passou perrengue. Exatamente pensando nisso. Pensando exatamente nisso. Porque, por exemplo, quando começou, eu lembro que um monte de gente foi mandada embora também. Sim. A minha empresa, graças a Deus,
me manteve. Segurou. Tipo, e eu fiquei pensando, mano, e se não, sabe? Então eu tenho que ser muito grata. É. Independente de estar num ambiente corporativo, Exato. eu tenho que ser muito grata, porque eu tava ali com o meu saláriozinho, sabe? Sim. Maravilhoso, assim. É. Na Mantém conta. a vida, Mel. Tá tudo Você lindo. entendeu? Cai o dinheiro Eu lá. paguei- Preciso de mais, por favor, claro. Cai o dinheiro lá, Mas tá é. lindo. Tá tudo bem. Mas eu falo maravilhoso pelas coisas que carrega, que não é só o salário em si, Sim. sabe? Então, ainda bem. É verdade. Tivemos um bom ano overall. Tivemos. É, Sim, sim. altos e baixos, mas na média, eu acho que foi acima da média o ano, né, que a gente Foi. teve, assim. Isso é muito legal. E para 2022, gente, o que vocês estão planejando? Eu vou começar pela Isa agora, porque a Isa já começou falando um pouco da agência, que eu sei que é incrível. Eu já bisbilhotei, assim, ó. Bisbilhotei na identidade visual da empresa. É incrível. Tá muito bonita. Obrigada, muito bonita. vindo de você. Isso conta demais. É. Mas eu e a Inês, a gente está, né, trabalhando todos os dias nisso e aprimorando nossos processos para realmente ser uma agência de qualidade, oferecer um serviço de qualidade para os nossos clientes. E eu tô imersa nisso agora, Legal. full time. E, né, levou um certo empurrão do universo, assim, para eu estar aqui presente full time, né, em tempo integral, em português, empreendendo. Que eu nem tinha nem tinha notado, sabe? Nem tinha dado conta, porque eu tava nessa onda que você tava falando de me cobrar, de reclamar, de ansiedade mesmo, sabe? E, né, com certeza tem muita terapia no meu ano de 2022, não largo ela por nada. Porque realmente, trabalhando essa minha parte mental, eu pude entender o que você falou, tipo, não, tá tudo bem. Tá tudo bem, os perrengues vêm, né? Não é todo dia que é um mar de rosas, mas a gente tá aqui, tá tudo bem, tô saudável, tô trabalhando no que eu quero trabalhar, tô sendo criativa com vocês, em prol de algo que é maior que eu. Quantas pessoas não gostariam, Sim, né? sim. Que tem essa vontade, mas não acharam ainda como. Sim. Mas eu sinto que tem muito disso em 2022. Muita criatividade, muita música. Tananã. Tá muito bom. Sim. Então, novos projetos, agência, música, isso é ótimo. Sim. Isso é ótimo. Ruth, e aí? O que você tem pra Nossa, 2022? você falou, a Isa tava falando, eu tava pensando assim, nossa, é verdade, nossa, é verdade. Agora que você perguntou, eu esqueci tudo. Eu tô aqui, o que era verdade mesmo? Enfim, para 2022. Para 2022 eu quero aflorar o meu lado artístico um pouco mais. Ele existe, tá bom, gente? Óbvio. Por favor, Feliz, né? Quem não sabe que ele nossa. existe. Não, ele existe. O ano passado eu comecei alguns projetozinhos pequenos, que eu comentei com vocês, a tatuar, essas coisas assim. Essas coisas assim, eu tô falando super rápido, né? Enfim, Começa a ficar nervoso. respira. Parece que a coisa acelera. Então, eu quero aflorar mais o meu lado artístico. Ano passado eu comecei alguns projetozinhos, eu quero continuar. E se tudo der certo, esse ano vocês verão, vocês que assistem, que acompanham, verão coisas novas por aí. Eu também quero focar nos meus estudos. É o ano que eu tô focada a retomar os estudos. Ótimo. Tá aí para 2022. Isso falando não só profissionalmente, mas também pessoalmente que fala? É. Pessoalmente. O lado artístico é mais, sabe, pessoal mesmo, que de repente pode se tornar profissional lá na frente. Sim. E Tá bom. também, nossa, eu já nem sei eu me perdi. Não, perdeu não. Eu me perdi, tinha uma outra coisa que eu ia falar também, mas eu não lembro mais. Na hora que Enfim, você lembrar, você fala. na hora que eu lembrar eu falo. Eu falei sobre você. 2022, eu quero continuar muito nessa parte do criativo. Eu acho... acho não, né? Eu tava com saudade, na verdade, de criar. Sabe? De criar livremente, que é uma coisa que realmente estava faltando nos meus últimos tantos anos trabalhando em política corporativa, sabe? Então, esse lado da criação realmente é uma coisa que eu quero
presente para todo 2022. Criação dentro da comunicação, né? Que é O seu foco. paixão da minha vida. Definitivamente, assim. Continuar... O podcast é algo que realmente chegou e tomou espaço no meu coração. Mas tem muitos outros projetos em comunicação que eu já escrevi há 1000 anos, que eu revi e vi que ninguém ainda fez. Então, é a hora de colocar para fora. É a hora de, já tá no universo, ninguém pegou, significa que é meu. Então, vamos colocar para funcionar. Então, tem outros projetos vindo em relação à comunicação e criatividade que eu quero fazer. Pessoalmente, tá tudo lindo. Eu tô amando essa minha nova vida de casada. Eu pensando nisso, enfim, para 2022, eu quero continuar nessa linha porque tá sendo legal essa minha descoberta. Tá sendo muito incrível essa minha descoberta, assim. Tô feliz e tá bem. E se me verem feliz, me deixem em paz. É isso? Sim, o negocinho do Reels, Eu tava pensando nesse Reels hoje, cara. Tipo, entendi agora. Agora você entendeu, né? Tipo, mensagem. me deixa lá, sabe? Me deixa lá. Me deixa Nossa, ser feliz. Mas agora, pode falar. Não. Desculpa. Fica com vontade. Agora que você falou, eu lembrei o que eu quero pro meu 2022, que eu tenho assim, eu coloquei pra mim pro meu 2022. É a palavra mudança, sabe? É um ano que, apesar de 2021 ter sido um ano que eu, tipo assim, não posso reclamar. Relativamente bom. Bom, eu só tenho a agradecer, muito, muito mesmo. Nossa, eu tenho muito a agradecer. 2022, ainda assim, eu quero mudar, sabe? Eu quero almejar outras coisas. Ainda não encontrei, ainda não sei o que eu quero mudar ali. Mas eu sei que é um ano, alguma coisa ali dentro de mim tá falando, mude, sabe? Esse foi meu 2021. Eu sei exatamente Eu onde também, você tá sentindo. Esse foi meu 2021. 2022. Então, espero encontrar, espero que não demore muito. Tá em boa companhia para pessoas que gostam de mudar. A palavra, então, pro seu 2022 é mudança. Sim. Essa é a palavra do meu 2021 e realmente aconteceu. Palavra do seu 2022. Palavra do meu 2022. Identidade. Legal. Eu gosto disso. A minha realização. Ótimo. Quero só realizar. Não quer pensar? Não quer vai. pensar, só vai. É tipo... É bem isso, Como não sei. Não sei como, você me encontra lá. Já vou estar lá, esperando. Não, só quero realização, assim. Eu já planejei pra caramba 2021 e começo de 2022. Eu só quero realizar agora. Então, eu acho que é... Acho não, é isso, gente. Não tem muito mais o que falar em relação a isso, não. Ficamos ou não ficamos em Nova York? E aí? Continuamos pretas em Nova York? Não continuamos? O aluguel tá Eu acho assinado, que- né? O contrato tá assinado até novembro. Até Então novembro você eu tô fica por aqui. mais um ano. Então tá bom. Agora, o pretas, eu acho que Não. Tô falando ficamos ou não ficamos pretos em Nova York no sentido de... a gente... a gente continua em Nova York, você volta pro Brasil. Ixi, gente, como eu falei, é um ano de mudanças. Já cantou a bola. Não. Tá aberta essa temporada de vagas para pretas. Nossa! Quem Ai, tiver tá falando- vaga pra Ruth no Brasil. O Brasil também, ó, estiver me aceitando. Ou em Portugal. Ai, gente, Não. eu não deixo Onde ela você sair iria? daqui. Brasil, no momento, eu acho que Brasil. talvez Colômbia também. Você foi pra Colômbia. Colômbia é uma delícia. Gente, Ruth foi pra Colômbia, olha aí. Sim, acho que é verdade, a gente não teve podcast depois disso. Não, mas a teve gente live. teve uma live. Quem ainda não assistiu a live, Rebeca, que foi que maravilhosa. tá no nosso Instagram, vou postar no YouTube. Eu acho que vale subir, porque a live foi muito bacana. A gente fez uma live sobre viagens. Muita gente pediu, inclusive, pra gente fazer um episódio sobre viagens. E a gente Eu acho que antes até da gente fazer um novo episódio, aquela live ela tem que ser assistida, porque foi incrível. A Rebeca, pra quem não sabe, Rebeca Leiteia. Rebeca Leiteia, mana preta, que já viajou mais de... posso estar errada agora. 60 países, não era? Mas 60, eu achei que era 30. Era 30? Enfim, Não sei, muitos países. Ela já viajou muito país. Então ela traz um pouco da história dela. Pra quem tem interesse, né? Será que eu dobrei? Se eu dobrei, Rebeca, faça o seu bom trabalho de viajar mais 30. Profecia. Sim, ela trouxe a experiência dela, então foi bem gostoso aquela conversa.
Foi. Foi Muita bom ter uma gente- visão, tipo, conhecer um pouco de outros países sem viajar. É. E também despertou um pouco interesse, né? De ir para outros De países. ir para outros né? países. Principalmente porque as pessoas, eu acho que às vezes têm a mente muito formada para viajar só para países europeus. E a Rebeca trouxe um pouco de. Trouxe novos olhares, novos lugares, novos espaços, sabe? Sim. Que a gente às vezes nem imagina, que também é lindo, é tão bonito quanto, tem muita história, tem mais história do que países europeus. Não mais, não comparando, enfim. Mas foi legal essa Mas perspectiva vale a dela. pena ir. Dá uma olhada. Vocês conheceram algum lugar novo em Nova York nesse período que a gente não se falou? Teve alguma coisa que chamou a atenção de vocês, assim, Nesse em Nova período? York? Porque eu sei, tava Covid, mas vocês foram em algum lugar, conheceram alguma coisa? Nova? É, alguma coisa para destacar sobre Eu- Nova York. Até, na verdade, eu tava tentando ser uma boa namorada, né? E planejar um date. Porque o Lu sempre planeja, né? É que ele é muito bom planejador. Então, até eu alcançar o raciocínio dele, ele já planejou umas 10 dates. Então, eu planejei uma que era um workshop de grafite no Bushwick. Então, foi bem legal. Legal, interessante isso. A gente tem a nossa tela e a gente criou juntos um grafite que a gente está tentando encontrar algum lugar para colocar, que é bem grande. Isso em Bushwick, em Brooklyn. No Brooklyn, isso. Legal. Sim. A gente deixa o link depois, então, para quem quiser acessar, quem Sim. estiver em Nova York, ou quem estiver vindo para Nova York, Sim. quiser ir, eu acho que é bem interessante. Sim, é bem acessível e dá para fazer em grupo. Tinha uma família lá também, tinha uma mana que tava lá sozinha, tipo, foi super legal, super recomendo. Bem legal. Você conheceu algum lugar? Gente, algum lugar novo? Eu fiz. Não sei agora. Porque eu sei que 2021 foi um ano que eu andei bastante de bicicleta. É. Durante o verão. Durante o verão, eu lembro que eu ia lá pra Jersey City, Uhum. ficava lá na beira da ponte, onde da você tem a água vista lá. pra estátua e tudo, à beira da água. Aí eu alugava, eu e a Camila, inclusive, que já esteve no nosso Que já podcast. esteve no podcast. A gente alugava bicicleta, aquela city bike, e ficava dando um rolezinho por ali. Que delícia. Ai, que top. Isso em 2021. Então a gente deu muito rolê de bicicleta. E o legal é que ali você consegue ver Você tem Nova uma vista do York, caralho. Você tem a vista inteira, Inteira de Nova York. né? Inteira. É do muito Jersey. lindo. Todo mundo que tem esses quadros que vê em Nova York pensa que a foto é de Nova York, né? Mas não, é de tirado em Jersey. Jersey. Então, tipo, Hoboken, Jersey City, tem o outro Waterfront. Weehawken. Union. Tem vários lugares ali. Você tem uma vista bem É. privilegiada assim, Super. de Então, Nova York. Quem vier para Nova York, quem estiver em Nova York ou Jersey ou região, então um lugar bacana para também conhecer, né? Ou Sim. porque normalmente quem vem para cá vai direto para Times Square, para Brooklyn ou para alguns outros lugares. Mas tira ali uma horinha para ir para Jersey, porque tem uma vista incrível. É muito bonito. Muito bonito. Além Muito além bonito. disso, eu fui no show da Badu também, o ano passado. Ai, gente. Teve, tava- essa pessoa chique aí. Eu fiz bastante coisinhas assim que eu não consigo lembrar agora, sabe? Mas os momentos agora que eu, tipo, que eram meio rotineiros, acho que foi andar de bicicleta na frente, lá na Que é um fonte, super na água. programa. Eu fiz bastante isso, viajei. Programa legal e é barato. Não é uma coisa que é cara, né? Exatamente. Você pega, se você tiver sua bicicleta, Se é você de tiver graça. melhor ainda. Se não tiver, city Você bike aluga e não sai é muito barato. caro. Sai Exatamente. muito barato. Tipo, às vezes eu lembro, acho que a gente dava durante 1 hora, sei lá, e dava $15. Eu acho, viu, gente? Eu tenho uma memória assim. Não, dá menos. Só se fosse bicicleta elétrica. Aí pode Não, ser não que é dê, mas é elétrica. menos. Não, menos. eu acho que não, por 1 hora, não sei. Eu acho que é menos, mas São uns muito $4. bacana. Não, não é não. Eu acho que $4 é praticamente só o FII. Não, Não. não. Mas bem legal. Eu conheci, na verdade, não consegui ir na exposição ainda, porque está fechado por causa do Covid, mas na próxima semana eu devo ir. No Brooklyn, no Wicksville. Acho que é isso. Eu tô olhando para o andar, mas ele não tá olhando para mim. Tá tipo, ora. Mas é no Wicksville, que é em Brooklyn. É uma exposição que mostra... Que tem casas dos anos 1800 e 1900 preservadas. E a história de pessoas negras que estavam vindo do sul, fugindo do sul. Eles já eram free, né? Já eram livres.
pessoas que foram escravizadas já eram livres no sul, mas mesmo assim estavam sendo perseguidas. Então, eles fizeram esse movimento, chegaram no Brooklyn, onde eles encontraram uma área livre para se viver, construir, se viver e criar uma comunidade super incrível. E eles preservaram as casas. Olha. Então, você pode fazer visita, Nossa, inclusive eu tô dentro das casas. Eu quero isso. Eu vou deixar o link. Por favor, É, por favor. eu vou deixar o link. A Por exposição favor. ainda está fechada. Não pode ainda entrar tá lá no fechada. centro por causa do COVID. Covid. Fecharam. Mas é um centro que já existe há alguns anos. A gente até chegou a ir lá, porque no site estava falando que estava aberto. E aí não deixaram a gente entrar por causa do Covid. Outra coisa estranha é isso, né? Porque 2021 parecia que tava voltando ao normal. Exato. Aí veio o Omicron. Opa, não tamo não. Esse é o Mário. Eu veio o Mário, eu não entendi o Mário. Esse é o Mário dançando na nossa cara, né? Sim. E aí, pessoas que ainda não assistiram os outros episódios, né? A primeira temporada, tá bem bacana. Tá tão legal que a gente ganhou prêmio. Verdade. Vocês precisam assistir a primeira temporada, por favor, porque tá muito interessante. E para essa temporada a gente vai voltar com muitos temas bacanas, né? Então para essa temporada a gente já tem muita coisa bacana que vai rolar. A gente vai trazer vários assuntos que eu acho que são pertinentes. Muitos dos assuntos foram solicitados, né? Então a gente jogou caixinha na rede social, falando com outras pessoas, recebendo algum retorno. Então, a gente, semana que vem, Dia dos Namorados, aqui nos Estados Unidos. Então, a gente pretende falar de relacionamento. A gente também vai falar de dinheiro, de trabalho. A gente vai falar Mídias sociais mídias também. sociais, que é um assunto que foi bem solicitado, né? Turismo, né? Viagens. A gente teve a live com a Rebeca, mas eu acho que dá para a gente trazer também para o sofá, né? Uma conversa de sofá sobre isso entre a gente. Com certeza. Muito bacana também. Teve um tema muito legal que foi pedido na rede social sobre maternidade. Maternidade. Sim, achei sensacional. Então, Principalmente para nós mulheres. Para nós mulheres pretas aqui, vivendo aqui em Nova York, a questão da maternidade. E por sermos mulheres, né? Que tem que ser discutida entre a gente. Parar de dar decisão tem que decisão ser para quem nossa. não vai ser mãe, né? Que não vai ser exatamente. Parar de pôr essa decisão para quem não vai ser mãe. Mas enfim, tem muita coisa bacana vindo nessa temporada. A gente tem vários episódios aí pela frente. E é isso. Última coisa que eu quero falar com vocês hoje, que é um assunto muito sério. Que eu sei que a Isabela não é muito fã, a Ruth menos ainda. Do quê? Inverno em Nova York. Ah, Espero que seja meu. Como tá o frio pra vocês, Inês? gente, não. Isso é um dos motivos que eu penso assim, que eu falo de mudanças. Eu também me venho assim, sair de Nova York. Mas eu sei que não vai acontecer agora. Ai, meu Deus. Isso porque nem teve neve. Nem teve o quê? 2 dias Mas de tá neve? tendo muito frio. Tipo, tá o sempre frio tá negativo. Vento, O gente. frio tá Tá insuportável. negativo, tá negativo. Tipo, todo dia eu olho e tá lá, -8, -10, -7, sempre. Eu falo, caralho. Sensação de -17. É isso. É Gente, isso. esses Tipo, dias acho que teve uns pinicou dias. meu corpo inteiro, porque o frio bate, né? E aí começa... Pinicou o corpo inteiro. Não, Fiquei tá sem uma coisa respirar no surreal. meio da rua. Falei, eu vou voltar pra dentro de casa. Tá uma coisa Pior é surreal. quando tem frio dentro de casa, que nosso apartamento tem muita janela, né? Tipo, a bênção e a maldição, né? De ter janela em Nova York, porque... Agora eu entendo, porque não tem... E você tá na tanto. beira da água? Nossa, tem isso. Ai, gente, é horrível. O verão pra você vai ser maravilhoso, mas o inverno inverno- você tá na beira da água. Eu preciso urgente arranjar um outro jeito de viver. Você não pode- Eu não posso largar Nova York. Gente, Nova York é maravilhoso. Faz a Mas só o vedação. inverno. Faz a Mas o vedação na inverno- janela. Vai dar tranquilo. Não, eu não quero estar aqui. Eu concordo. Nossa, não. Não dá. Não dá. Oh. Olha, gente, olha só, ó a positividade da pessoa, né? Falam que positividade demais é positividade tóxica, né? Hoje em dia, agora é essa. Mas eu tava falando com o Vinícius, né? O Vinícius Dica, que é um amigo. O Vini é famoso. Sobre o inverno. Ele tava postando muito de tipo... Porque ele tinha acabado de voltar do Brasil, passou o Réveillon no Brasil, Isa também.
E aí tinha acabado de voltar do Brasil, 30 e tantos graus. E aí chegou aqui, tava -5. No outro dia, -10. No outro dia, E ele reclamou, a né? resolução de cada um. E aí eu tava Nossa. vendo na rede social, que por sinal, gente, rede social tá muito chata. Mas eu tava vendo na rede social, não por conta disso só, né? Mas tá muito chata. Todo dia o mesmo assunto. Big Brother Brasil. Ou é Big Brother, ou é fale 5 curiosidades de você, que eu não aguento mais esse negócio. Eu gosto de ver, eu sou curiosa. Eu não gosto, não. Eu acho que eu tô um pouco viciada. Eu preciso criar limites. A gente vai falar disso, a gente vai falar de rede Ai, social. É verdade, a gente já tóxico aquele comentou. ambiente, A gente já viu? comentou. Mas falando do inverno, eu falei pra ele, sabe por que eu sofro? Eu acho que eu já te falei isso também. Eu não sofro tanto com o inverno porque eu meio que torno tudo que passa aqui como experiência única de estar aqui. Uhum. O frio que eu tô vivendo aqui hoje, É única. os -17, É uma experiência. eu não Se fosse vou uma sentir experiência -17 em única, São tava Paulo. bom, mas amanhã vai estar a mesma Vai tá a mesma coisa. coisa. Não, mas Por não é nesse 3 sentido. Não é que eu, tipo, única no sentido de, tipo, só existe hoje e daqui a um ano vai ter de novo. Não, é no sentido de eu não vou ter -17 na cidade de Poste Caldas. Entendi. Por mim, é isso que eu ia falar. Por mim é uma experiência única que eu não precisava passar. É uma experiência que eu não precisava passar. Eu comecei a encarar, eu falei, eu não vou ficar sofrendo com o inverno, porque o inverno vai mudar, entendeu? vai. Se eu vou ficar aqui, eu tenho que me acostumar. Sim. Então, simplesmente eu aceito. Eu gosto do frio? Não suporto passar frio, não gosto do frio. Só que aí eu coloco 7.000 roupas, não, eu ia falar clothes, 7.000 roupas e sai, tá tudo Pra mim é certo. algo É pra algo mim tá muito tudo bem. zen nisso. Você Isso é tá bom, muito isso é bom. iluminada. E eu amo Já a tá- neve. Evoluída. Evoluída. Eu sou um ser evoluído. E eu amo a Tá neve. na cara. gente. Eu amo a neve. Amo a neve. Eu sou uma Foi feita pessoa pra tropical. Eu sou uma pessoa tropical. Eu gosto do sol fervendo Sim. de janeiro a Eu sinto- janeiro. Eu sinto saudade Eu do gosto sol. de mas janeiro a janeiro. Pode Sério? vir. Esse é meu em plano de mim. aposentadoria, mas até lá eu gosto de ter as 4 estações. Agora eu coloquei na cabeça que o inverno tá me envelhecendo. Também tem isso. Nossa, inverno É me envelhece, verdade, me deixa gente? pra É baixo, porque te me deixa mal-humorado, né? É. Te deixa com a cara enrugada. Eu notei, eu falei, gente, em 2... Quantos anos eu tô aqui? Em Nova Desde York, 2019. Quase 3. É, Vai fazer 3 anos esse ano, gente. já é meu 8º inverno, então. Eu tô olhando aqui as Acho que é meu ruguinhas. 10º eu ano, falei, 8º gente, inverno. as minhas amigas na Flórida não tão mais envelhecidas quanto eu tô. Eu falei, você acha? Tá. Tô te falando, positividade, sorria Eu mais. sei, mas Sorria pro frio. O frio chega, você fala assim, pode vir, tô Frio- equipada. frio sem botox não vai rolar. Não vai rolar. Ai, fechamos então, meninas. Muito obrigada por mais um episódio. A gente tá junto aqui de novo. Essa temporada eu acho que vai ser bem divertida, bem legal. A gente vai ter convidados especiais. E é isso. Fiquem de olho aí nos próximos episódios. Fiquem de olho nas redes sociais, porque vai vir conteúdo muito bacana também. E mais prêmios. Obrigada.